Questão 34. A figura mostra uma bicicleta incomum, na qual o raio da coroa é muito menor do que o da catraca, sendo que esta gira solidária à volta traseira da bicicleta. Ou seja, ele mostra aqui pra gente a foto de uma bicicleta que a coroa, essa parte aqui da bicicleta, ela é bem pequenininha e a catraca, ela é enorme. Tranquilo. Suponha que os raios da coroa, da catraca e da roda traseira sejam, respectivamente, 6, 24 e 40. Ou seja, ele diz pra gente que o raio daqui é 6 centímetros. O raio daqui do meio é 24, que é a catraca. E da roda, do pneu, né, na verdade, é 40 centímetros. Quando a coroa realiza 2 voltas por segundo, um ponto P no pneu traseiro da bicicleta gira com velocidade escalar d. Ou seja, ele quer saber aqui a velocidade linear do pneu. Tranquilo? Como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro, a gente tem que revisar algumas associações de catraca ou de polia, de engrenagens também, né? Para poder a gente resolver essa questão direitinho. Quando a gente olha aqui só para a coroa e para a catraca, a gente percebe que elas estão ligadas pela corrente da bicicleta, né? E esse tipo aqui de associação é caracterizado por ter a mesma velocidade linear, ou seja, a velocidade linear da catraca é igual à velocidade linear da coroa, certo? Mas é caracterizado também por ter diferentes frequências, ou seja, a frequência da catraca é diferente da frequência da coroa. E a formulazinha que relaciona a catraca e a coroa nesse caso é R vezes F é igual a R vezes F. Ou seja, R de uma vezes o F de uma, ou seja, a frequência de uma, é igual a R de outra vezes o F de outra. De boa? E analisando essa associação aqui entre a catraca e o pneu, a gente tem uma associação que os dois objetos eles estão presos no mesmo eixo. Ou seja, aqui a gente vai ter uma frequência igual, ou seja, a frequência do pneu é igual à frequência da catraca, certo? Vai ter a mesma frequência, mas a gente vai ter velocidades lineares diferentes, justamente por causa dessa diferença de raio. O raio do pneu ela é muito maior do que o raio da catraca, então a velocidade linear vai ser maior. De boa? Então, bora começar a calcular. A gente sabe aqui o raio da coroa e o raio da catraca. E a gente sabe também a frequência da coroa, que ele diz pra gente que ela realiza 2 voltas por segundo. Ou seja, a frequência é 2 voltas por segundo. Quando ele fala sempre voltas por segundo, giros por segundo, toda unidadezinha que é alguma ação por segundo, ou seja, 2 oscilações de onda por segundo, 2 voltas por segundo, a gente pode chamar de hertz. Então, aqui a gente tem uma frequência de 2 hertz. Tranquilo? Então, a gente tem o R de uma, o F de uma e o R de outra. Então, a gente pode descobrir aqui o F da catraca. Substituindo, o R da coroa é 6, o F da coroa é 2 hertz, o R da catraca é 24 e o F da coroa, da catraca, na verdade, é o que eu quero. 6 vezes 2 vai dar 12, igual a 24 vezes a frequência da catraca. 12 dividido por 24 vai dar igual a 0,5, ou seja, o F da catraca é igual a 0,5 Hz. Ou seja, a catraca aqui, ela dá 0,5 voltas a cada segundo. De boa? Mas a gente não quer isso. A gente quer a velocidade linear do pneu da bicicleta, que ele está associado no mesmo eixo, né, da catraca. Como é que a gente vai fazer isso? A relação aqui entre a associação de engrenagens que estão no mesmo eixo, a gente pode dizer que a velocidade linear de uma sobre o raio dela é igual à velocidade linear da outra sobre o raio da outra. Tranquilo. Sendo que a gente sabe realmente o raio das duas, que é essa e essa, mas a gente não sabe a velocidade linear da catraca.
como é que a gente pode descobrir? A gente sabe que a catraca ela dá meia volta em 1 segundo. Então, pelo raio aqui, a gente pode descobrir a circunferência dela e saber quanto ela percorre nesses 1 segundo. Como é que a gente faz isso? Pela formulazinha de circunferência, C igual a 2π sobre R. O C é igual a 2π vezes o R da catraca, que é 24. Então, o C, nesse caso aqui, é 48π centímetros. Então, a gente descobriu aqui a circunferência total da catraca, sendo que a gente sabe que ela dá meia volta por segundo. Ou seja, ela percorre só meia circunferência dessa por segundo. Se uma circunferência toda é 48π, meia circunferência dessa é 24π. Então, a velocidade linear da catraca, a gente pode dizer que é 24. Então, sabendo dessa relação aqui, a gente pode dizer que a velocidade linear da catraca é 24π, né? Porque é metade da circunferência dela, 24π. O raio dela é 24 centímetros. A velocidade linear do pneu é o que eu quero descobrir. E o raio do pneu é 40. Multiplicando isso aqui, vai dar 24 vezes VL é igual a 24 vezes π vezes 40. A gente pode cortar 24 de um lado e 24 do outro. Isso aqui vai dar VL é igual a 40 vezes π, ou seja, 40π. E essa velocidade aqui, como a gente botou o raio em centímetro, vai dar em centímetro por segundo, que é justamente o que diz na letra B.